dos anticorpos, porque vai ser fundamental depois para a gente entender processo de vacina, diferença entre vacina e soro, entender como que são baseados os testes diagnósticos, né? Então, é importantíssimo isso. Então, esse tema ele é cobrado de diversas maneiras diferentes. Pode cobrar tanto a parte básica, né? Você saber o que é um anticorpo, quais são as partes dele e tal, mas também ele de forma aplicada, né? Em relação ao diagnóstico, fazer diferenciação de vacinas, conceitos e tal. Bom, então o nosso organismo, quando a gente entra em contato com um antígeno, né, algo que vai gerar uma resposta imune, uma das coisas que a gente viu é que a imunidade inata, ela começa, né, ela identifica logo de cara que tem algo estranho no organismo e começa a desencadear a resposta imune, desencadear todo o processo. E aí, então, a gente vai ter as células, né, células natural killer, macrófagos, neutrófilos, etc., produzindo aí uma série de substâncias sinalizadoras, né, citocinas, interleucinas, para mostrar como se fosse, né, ai, gente, eu esqueci a palavra. Como se fosse fogos, né, de artifício, para mostrar, olha, estamos aqui, estamos com um problema aqui, e recrutar, assim, mais células para aquele local. E aí, uma das funções que essas células vão ter é fagocitar esses organismos estranhos, quebrar em pedaços menores e mostrar para os linfócitos para que eles então possam ter a resposta dos linfócitos celular, se envolver linfócitos T, e resposta humoral, né, que é a produção de anticorpos envolvendo os linfócitos B. Então, geralmente a gente tem, quando tem produção de anticorpos, você também tem uma resposta celular envolvendo linfócitos T também. Tudo acontece tudo junto e misturado. A gente estuda separadamente para facilitar, né? Então agora, para a gente falar um pouquinho dessa produção de anticorpos, né? Como que ela acontece? Ela começa nesse momento que você tem as células apresentadoras, que você pode ter como células apresentadoras macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, né? São as três principais. E elas vão pegar esses fragmentos que foram fagocitados, né, e vão apresentar para os linfócitos B, porque são os linfócitos B que produzem os anticorpos, tá? E aí você vai ter então esse gráfico aqui, onde você tem o tempo zero, que é o momento inicial da infecção, né? Então, quando você começa a apresentar ali sintomas, né, de alguma doença em especial, aqui eu não estou fazendo nenhuma restrição de qual doença, estou falando do processo no geral, tá? Aí, geralmente depois de um tempo, que aqui nesse exemplo é de 7 dias, né? Porque esse meu eixo aqui, a grandeza é dias, tá? Começa então a produzir os anticorpos. Então, o corpo ele vai começar o quê? A ter uma expansão clonal, ou seja, ele já selecionou aquele fragmento que ele acha importante, já começa a produzir cópias, então, de anticorpos para esse fragmento específico, tá? Até que chega no momento que você já tem anticorpos suficientes e você já controlou, então, a infecção, né? Esse antígeno, você já venceu a luta, já venceu o combate. Por isso que fica com esse platôzinho aqui, né? Para começar a decair, essa curvinha aqui, significa que foi a quantidade suficiente para vencer aí a infecção. E daí ocorre o quê? Uma redução, né? Uma diminuição da quantidade desses anticorpos. Por que a gente tem essa redução? Primeiro, parte desses anticorpos foram utilizados e estão deficientes, né? Estão com algum problema, certo? Que nem soldados, né? Numa guerra. Está sem perna, está com algum problema, ficou sem olho, enfim. E aí eles vão então ser limpos, né, da circulação. Passou lá no baço, vai ser retirado da circulação. Além disso, a gente também não precisa, se a gente já combateu a infecção, o nosso organismo não precisa ter essa quantidade lá no alto de anticorpos para esse antígeno em especial, né? Então, ele vai retirar da circulação, mesmo que esse anticorpo ele esteja ok, ele vai ser retirado da circulação porque não há necessidade. Então, para manter o equilíbrio. Senão, imagina, se todas as infecções que a gente tivesse, mantivéssemos a quantidade de anticorpos lá em cima, o nosso, né, sistema, nosso corpo seria um grande lixo ali, né, cheio de anticorpos desnecessários, tá?
Então, vai reduzir essa quantidade para manter o equilíbrio, mas não vai reduzir a ponto de chegar ao zero, né? Como era o momento inicial que você não tinha nada, né? Ele vai manter aqui uma determinada quantidade, que é o que a gente chama, né, de memória, certo? Então, por isso, por conta dessa quantidade que fica ali em estoque, que é o que a gente chama de receita do bolo, que quando ocorre uma nova exposição a esse mesmo patógeno, você não vai mais começar aqui do zero e perder esse tempo aqui de 7 dias até você começar, né, a aumentar a quantidade de anticorpos. Você já parte aqui, ó, de uma determinada quantidade, então bem antes dos 7 dias você já começa a aumentar a quantidade de anticorpos e essa quantidade total vai ser ainda maior do que na primeira vez, né? Ou seja, aqui, vamos supor que, vou dar um número aqui qualquer, vamos supor que seja 20, numa segunda exposição você já está ali no 30 ou no 40, tá? E aí então, novamente, chegou aqui no platôzinho, foi suficiente para conter aquela infecção, então ela é mais rápida e mais intensa, essa segunda exposição, né? E você novamente vai decair com essa quantidade para manter apenas a quantidade de memória, tá? Então esse é o gráfico que a gente chama aí de produção de anticorpos do tipo IgG, né? Ou imunoglobulina do tipo IgG, que são as nossas células, nossos anticorpos, melhor dizendo, de memória, tá?